Fala galera, aqui é o Alan Abimad, trazendo mais um vídeo exclusivo aqui no canal da S1 Live. Vamos debater um pouquinho dessa partida que acontece nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, em Volta Redonda, entre Flamengo e Altos do Piauí. Partida de volta da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo lá no Piauí por 2-1, uma partida que foi difícil, o Flamengo precisou virar o placar para poder ter a vantagem do empate. E nessa quarta, será que o Paulo Souza opta mais uma vez, assim como na partida de ida, por entrar com um time misto, um time mesclado, ou se por toda a pressão após a derrota contra o Botafogo, ele vai mandar o que tem de melhor à disposição? Paulo Souza, que tem mais um desfalque e tem um retorno, e pode ter o retorno de 2 jogadores. Então acompanhe aí com a gente agora esse vídeo aí na S1 Live. O técnico Paulo Souza pode ter 2 reforços para a partida contra o Altos, né? Recuperado de um desgaste muscular, o atacante Pedro, que ficou fora da partida contra o Botafogo, treinou normalmente com os demais companheiros e pode ser uma novidade aí no time do Flamengo contra o Altos. Outro que deve retornar, que também já está fazendo tratamento durante um bom tempo, é o lateral direito Mateuzinho, né? A grande dúvida é se o Paulo Souza vai optar por utilizar os jogadores de início, se vai relacionar ambos, né? E ou se vai optar por botá-los durante a partida para ganhar ritmo. Conforme a apuração nossa aqui da S1 Live, o Paulo Souza pretende lançar um time alternativo contra o Altos. O Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo joga pelo empate, né? A partida vai acontecer em Volta Redonda e o Flamengo, o Paulo Souza vê uma oportunidade de tentar evitar novas lesões. O Flamengo, que está com um número muito alto de jogadores lesionados, o Paulo Souza, pensando nisso, pode segurar alguns atletas que estão tendo, que a fisiologia já está detectando algum tipo de desgaste, né? O Flamengo tem um desfalque confirmado já, o lateral esquerdo Felipe Luiz. O Flamengo lançou aí hoje nas redes que o Felipe Luiz fez exame depois de dores na panturrilha que detectou uma lesão. Então o Felipe Luiz aí, a gente ainda está atrás de uma previsão, mas o Felipe Luiz deve ficar pelo menos de 2 a 3 semanas fora. E aí vem a primeira dúvida: será que o Paulo Souza entra com Ayrton Lucas na lateral esquerda, ou, já que não tem o Felipe Luiz, ele fica com receio de botar o Ayrton Lucas, que veio de lesão há pouco tempo, e opta aí por uma linha de novo de 3 zagueiros, com o Léo Pereira, por exemplo, fazendo essa ala esquerda, essa lateral esquerda, ou se entra com o jovem Marcos Paulo. Então, essa é uma das dúvidas. A única certeza que a gente tem até o momento é que o Hugo deve ser o goleiro titular. Logo depois da partida entre Flamengo e Botafogo em Brasília, na coletiva, o Paulo Souza foi perguntado se o Hugo seguiria como titular com Altos, mesmo se não contasse com o retorno do Santos. O Santos, que também tem uma lesão que vai afastá-lo aí por algumas semanas do gol do Flamengo. O Paulo Souza confirmou que o Hugo joga, né? Existia uma expectativa, será que o Diego Alves, sem o Santos, na Copa do Brasil, poderia ter oportunidade? E o Paulo Souza falou que o Hugo joga. Vamos conferir aí o que o Paulo Souza falou na coletiva depois da partida contra o Botafogo, confirmando o Hugo aí no gol na partida contra o Alto. Vamos verificar agora, fizemos um diagnóstico, vai precisar de mais tempo para poder recuperar, de forma a ele poder estar confiante em defender as nossas balizas. Por isso temos vários goleiros e é com eles que vamos ter que seguir, são aqueles que estiverem mais prontos, depois é seguir. Em relação, provavelmente, à pergunta mais concreta sua, quem é que vai jogar? O Hugo vai jogar. Bem, então como vocês viram aí, o Hugo deve ser titular contra o Altos do Piauí. Outros 3 jogadores ainda a gente não sabe se pode começar jogando. São 3 jogadores que ficaram no banco contra o Botafogo, mas o Paulo Souza optou por não utilizá-los. Rodrigo Caio, que ainda não fez a estreia nessa temporada, talvez possa ser um jogo para ele
começar a retornar, ganhar ritmo, mas não, acho difícil começar jogando. O Pablo, que sofreu uma lesão há 2 partidas atrás, mas ficou no banco. A gente acredita que se ficou no banco é porque o jogador provavelmente tivesse um mínimo de condição, então aí fica a dúvida do Pablo. E também em relação ao Marinho. Marinho que teve um problema na costela, né, mas estava relacionado ontem para a partida. Então fica essa dúvida aí. O Pablo e o Rodrigo Caio, por exemplo, eles treinaram com grupo, né? E podem reaparecer aí contra o Altos. Bem, eu fiz uma provável escalação, vocês vão ver aí que tem cheio de ponto tem alguns parênteses aí porque tem algumas dúvidas, né? A produção vai botar arte aí, né? E eu vou falar para vocês o time que eu acho que pode entrar e as dúvidas eu vou explicar. Então, para mim, Hugo no gol. Na lateral direita eu acho que vai Rodinei, né? Porque o Isla teve uma sequência agora, então eu acho que ele vai com o Rodinei. Ou ele começa com o Mateuzinho para o Mateuzinho ganhar ritmo de jogo. Na zaga eu acho que o Léo Pereira vai de titular. E aí fica a minha dúvida do companheiro do Léo Pereira. Porque depende muito da questão física. Se vai o Pablo, se vai o Rodrigo Caio ou se vai o Cleiton. Eu desconfio que o Paulo Souza possa segurar o Arão para essa partida. E na lateral esquerda é o Ayrton Lucas. Como o Felipe Luiz vai ficar alguns jogos fora, talvez ele possa segurar o Ayrton Lucas, começar com o jovem Marcos Paulo, que entrou até na partida contra o Altos, quando o Ayrton Lucas sentiu na estreia dele. Ele poderia ir com o Marcos Paulo ou então até entrar com a linha de 3, como a gente falou, com, por exemplo, Pablo, Léo Pereira e Cleiton, né? Ou o Léo Pereira e o Cleiton fazendo ali essa parte esquerda, botando o Lázaro um pouco mais à frente. No meio de campo, acredito que ele vai com o Thiago Maia, com o João Gomes, que ficou no banco na última partida, e pode até dar mais continuidade para o Andréas, acho que segurando um pouco o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Lázaro, né? E aí no ataque eu acho que o Gabigol é fominha, já ficou fora de um jogo, e aí tem a dúvida se o Pedro volta, se o Pedro não voltar, se ele pode utilizar ali o Bruno Henrique, né? Sem poupar o Bruno Henrique, o próprio Marinho, que a gente tem que ver as condições, ou utilizar até o jovem Vitor Hugo, né? O meia que vem entrando, né? Vem agradando e pode ser uma alternativa. E para vocês, torcedores, qual o provável time do Flamengo para amanhã? Curte aí o vídeo, compartilha, não se inscreve no canal e a gente a qualquer momento volta com mais novidades. Abraço!